queria agradecer à professora Débora, especialmente ao professor Elias pelas palavras, e a gente vê que sempre tem um pensamento à frente, né? O Instituto está preocupado com assuntos envolvendo o direito e a temática eleitoral, enquanto muitas vezes as faculdades e universidades não dão a devida importância, né, para um tema que envolve diretamente todo o direito público e indiretamente todo o direito privado, sem dúvida, né? Mas quando eu me propus aqui organizar essas práticas para vocês, eu me recordei com detalhes da campanha de 2006, quando eu pude coordenar a campanha de um candidato a governador aqui do Paraná. E realmente o fluxo, o dinamismo e a experiência cotidiana que a gente ganha lá é fundamental, que a gente só pode acabar abstraindo todas as informações, não na teoria, mas na prática. Na prática a gente acaba sugando a teoria. E é esse exemplo que eu queria deixar vocês como profissionais do direito. Aqui em Curitiba nós temos muitos advogados especializados em direito eleitoral, mas curiosamente os dois advogados que geralmente no TRE eles são tratados pelo seu próprio nome, pelos desembargadores e demais membros, é o Dr. Guilherme Gonçalves, né, e o Dr. Leandro Rosa. Só que a curiosidade é que os dois, por formação, não iniciaram na área eleitoral. Os dois acabaram se vinculando com o PT, o Leandro Rosa com os Dias e com o PDT, de uma maneira que ele tinha confiança do candidato. A pessoa confiava pelo trabalho privado dele em outras situações, e confiando no trabalho e sabendo dos entranhos e até como envolve muito poder, muito dinheiro por trás dessas eleições, uma pessoa extremamente de confiança. E eles aceitaram essas propostas e assumiram essas coordenações com uma maneira, né, de buscar informações, se prepararem, estudarem para poder prestar esse serviço para os seus candidatos. Hoje eles são os que mais produzem, né, mais produzem conhecimento e são os que coordenam as maiores campanhas aqui no Paraná. Temos professores catedráticos na Federal que falam sobre o tema, na PUC também, mas curiosamente na dinâmica, na prática, eles acabam prevalecendo. Então é o dinamismo, é o dia a dia, é o trabalho que vocês podem fazer que vocês vão conseguir se aprimorar nessa parte do direito. Eu escolhi hoje dois modelos especialmente, que eu acho que esses dois modelos, tanto a impugnação quanto a representação, elas vão dar a estrutura que vocês precisam para buscar nos demais casos do dia a dia de uma eleição. E também foquei a uma eleição majoritária de um prefeito, que eu acho que se vocês conseguirem lidar com situação envolvendo prefeitos e coligações, vocês vão se sentir mais à vontade de eventualmente ter que lidar com um vereador, um candidato a vereador, né, que é o que visa nas próximas eleições. Então eu queria estruturar vocês para primeiro situar aonde que o direito trabalha, aonde que é a prática, aonde que é importante dentro de uma campanha eleitoral o direito atual, o contencioso, a petição em si. Geralmente as grandes campanhas, as campanhas elas se estruturam da seguinte maneira: um candidato, né, regular, que vocês já devem ter durante a semana visto essas características, né, uma coordenação geral e logística, né, a equipe de marketing, que muitas vezes o marqueteiro é a cabeça da eleição, né, é ele que manda, muitas vezes, tá? É a publicidade de jornalismo, a coordenação jurídica, que hoje já se entende que é 50% de uma eleição em grandes eleições. Ela é tão importante na defesa de um direito de resposta, de abuso do poder econômico, que ela decide as eleições, sem dúvida, né? E a coordenação financeira e contábil, né? Porque não adianta nada ter um trabalho de marketing, publicidade, eletivo muito bom e não prestar as devidas contas e ter a sua campanha impugnada, né? Então, eu queria focar isso para vocês. Eu acho que eu vou conseguir dar um exemplo que eu consegui passar em 2006, que um fato que ocorreu que acabou englobando todas essas estruturas. Na campanha de 2006, quando começou o segundo turno, entre os Dias e o Roberto Requião, os Dias estavam muito otimistas na virada, né? Até aquele momento, no primeiro turno, ele não tinha essa pretensão de se eleger, ele queria apenas enfrentar o candidato. A coordenação e a estratégia de campanha mudou. Eles queriam derrubar o Requião de qualquer maneira. O que eles queriam fazer? Eles me consultaram, porque a equipe de marketing queria dar a imagem do Requião de uma pessoa que não cumpre com a verdade. Então a equipe de marketing, junto com a publicidade e jornalismo, foi lá, captou uma imagem do debate entre o Requião e o Álvaro Dias, da eleição anterior, onde ele defendia a possibilidade de tirar os pedágios, que ele declarava, ou acaba, né, ou abaixa. Quando foi me consultado, primeiramente eu disse não liberei para que fosse filmado, porque iam poder ter restrições legais. E eles mas assim a equipe de marketing começou a cogitar, porque essa imagem podia impactar na sociedade, nos eleitores, de uma maneira que, mesmo havendo uma condenação, compensaria nos votos, né? Então o que eles programaram? A equipe de marketing foi lá, pegou a equipe de jornalismo,
foi perto dos pedágios, fizeram uma gravação onde tinha uma televisão do lado mostrando o Requião falando essas palavras. E a resolução é clara, não se pode vincular nenhuma imagem na campanha eleitoral. Então, eu, naquele momento, alguns outros coordenadores também cogitaram falando que não era o caso, não está vinculando, só está a televisão ali do lado. Eu fui um pouco além e falei, não interessa como a imagem está sendo, não interessa o meio que ela está sendo divulgada, interessa que ela está sendo divulgada no horário eleitoral. E nesse ponto, a equipe de marketing e publicidade acordou que essa imagem do Requião com uma pessoa que não cumpre as palavras valeria o risco, tanto de uma multa, tanto de tirar do ar, e foi uma estratégia de campanha. Nessa hora o jurídico só dá seu parecer. Foi feita a gravação, foi passada. O que aconteceu? A equipe que era comandada pelo Guilherme Gonçalves, do Requião, eles foram lá e usaram exatamente essa tese. Eu falei, interessa o meio, é proibido. Dessa maneira, além do Osmar perder não poder vincular mais essa imagem, acabou tendo um jeito de resposta. No final das contas, foi um tiro no pé, porque eles queriam passar essa imagem do Requião, mas a imagem popular geral, que foi o quê? Que Osmar Dias é um candidato que usa mentira, porque a imagem do direito de resposta fica aquela dúvida, por quê? O que ele mentiu, o que ele não falou que é verdade? E eles souberam usar muito bem, então foi um tiro no pé que a coordenação fez. Então acho que com esse exemplo que eu dei para vocês conseguem ver aonde o candidato entra, onde que a coordenação entra na estratégia, o marqueteiro, a publicidade, a coordenação financeira. É estratégia de campanha, o objetivo é vencer, o objetivo é ter votos. Então a coordenação jurídica muitas vezes é secundária, mas ela é fundamental. No dia a dia, vou ser bem sincero com vocês, é difícil aparecer no nosso escritório um cliente procurando, você pode fazer minha assessoria para vereador? É difícil, porque até pelo trabalho que demanda, os custos, os honorários, o candidato prefere pegar esse valor e pôr mais placa, comprar gasolina, fazer outros tipos de coisas numa campanha. E até porque os partidos se estruturam de uma maneira que eles colocam à disposição desses candidatos as estruturas jurídicas muitas vezes. Então, no interior, essas coisas são muito... Não existe muito essa coordenação jurídica. Existe mais dos prefeitos, mas aqui na capital também, os vereadores é muito difícil a gente ter uma procura, uma clientela. Então, os grandes nichos de trabalho do direito eleitoral estão nos cargos majoritários. E, não obstante, por ser majoritários serem maiores, a demanda é muito grande. Eu já fiquei sabendo que a coordenação da campanha, tanto do DUT quanto do FLUIT, vai contar com um coordenador e 6 advogados dentro de cada uma. Como é que funciona isso? Quando é registrado a coligação lá no TRE, todas as denúncias, reclamações e impugnações são mandadas por fax para essa coordenação para esse local. Então só imagine, em média são 10 reclamações por placa irregular, 5 em jornal ou veículo tabloide irregular, a própria imagem, televisão televisiva. Então é normal num dia você fazer em média de 30 petições. Vocês vão ver que as petições elas são concisas, 4, 5, 6 folhinhas, até porque a dinamicidade não dá tempo. Então é comum um advogado que está nessa coordenação fazer de média de 4 a 5 petições por dia. É muito sério, é muito rápido, já passa por scanner, põe no motoboy e manda. É muito dinâmico, é um trabalho dinâmico, sim, técnico, mas também é muito rápido. Os prazos são curtos, eles variam, existem prazos que o juiz despacha de 6 horas, 2 horas, 4 horas, conforme o caso. Mas temos uma regra. Eu acho que agora sim a gente pode meio se situar aonde que entra a coordenação jurídica numa campanha e passar para frente. Como a gente situou já o que é uma campanha, agora estamos na parte do que é o direito eleitoral. Eu fiz um quadrinho simplificado aqui, porque existe muitas vezes há uma confusão. Eu já vi muita gente, por exemplo, no mês de novembro, não, eu vou entrar com uma representação no TRE para caçar esse prefeito, porque essa ponte aqui não estava certa. Isso acontece, então não podemos perder o foco que o direito eleitoral é do período das eleições para os fatos que envolvem a eleição e o pleito. Acontece em campanha muitos fatos que envolvem o direito criminal, não é diretamente o direito eleitoral. Eu tive um caso em particular, aconteceu até que no SIC na eleição passada entre 2 deputados. Uma equipe estava pintando o muro e a outra equipe estava colocando placa. Houve um desentendimento, um deu uma paulada na equipe do outro. É óbvio que isso aí não é questão eleitoral. É BO, lógico que sim, pode ser informado ao juiz eleitoral, mas é uma agressão. São pessoas que não estão envolvidas, não estão na coligação. Saber separar o que é crime, o que está direcionado ao direito eleitoral. Bem como o direito administrativo. O direito administrativo são fatos que estão vinculados à administração, ao mandato e não diretamente à eleição, certo?
apesar que, por atos que o poder público cometa, essa pessoa administrativa cometa, ela pode perder seus direitos políticos e até o mandato. Tá? Então vamos lá. Acho que agora vamos definir, eu estou tentando definir para vocês o que era o direito. Essas definições que eu trouxe para vocês, eu não considero a mais utilizada. Mas eu separei a primeira ali, que é o juiz Augusto Angelim. Ele dá aula no Instituto de Eleitoral de Minas Gerais. E a última frase dele eu achei que ia ser o mais interessante para vocês, né? Tais ações podem produzir efeitos como cassação de mandatos e suspensão. É uma frase forte, né? Por isso que eu escolhi ela. Mas vamos ver então. Como é que ele define o direito eleitoral? Como um ramo do direito público que regula todo o direito eleitoral, desde o alistamento do eleitor até a diplomação dos candidatos eleitos, além de ações, medidas e garantias que visam a legitimidade do pleito. Tais ações podem produzir efeitos como a cassação de mandatos eletivos e ou a suspensão dos direitos políticos, além de condenações criminais. É uma definição prática, porém acho que a definição do professor Marcos ela é a mais abrangente de todos. Ela consegue englobar aonde que o direito eleitoral se resume, aonde que ele está estruturado. O direito eleitoral é um conjunto de normas jurídicas que regula o processo de alistamento, filiação partidária, convenções partidárias, registros de candidaturas, propaganda política eleitoral, votação, apuração, proclamação dos eleitos, prestação de contas de campanhas eleitorais e diplomação, bem como as formas de acesso a mandatos eletivos através dos sistemas eleitorais. Eu acho que essa definição ela engloba aonde o direito eleitoral pode atuar perante os tribunais eleitorais. São fatos relacionados a esses assuntos que podem ser representados, impugnados e buscados as suas devidas aplicações do ordenamento. Falando em ordenamento, falando em definição, precisamos falar em fundamentação. Toda petição, todo direito tem que ser fundamentado, tem que ser arrolado conforme a lei, conforme os princípios do direito estabelecem. Eu busquei para vocês aqui as principais fontes do direito eleitoral. A Constituição Federal, né, ela é importante porque ela trata da legitimidade, alistamento, outros requisitos, bem como a competência eleitoral, no seu artigo 118 a 121. O próprio Código Eleitoral, as leis das eleições, a lei das inexigibilidades, né. Essa lei eu te ouvi no Lins, eu coloquei ela aqui porque a maioria dos doutrinadores coloca ela ainda está em vigor, não foi revogada, mas ela não é muito usual, porque as próprias resoluções estabelecem que não podem ter benefícios, né? Os candidatos não podem trazer vantagens para os demais, para os seus eleitores. E essa lei, eu te ouvi no Lins, ela foi feita justamente com esse sentido. No Nordeste ainda havia muito coronelismo e havia aquela situação de áreas rurais, áreas distantes, o candidato dá o ônibus para as pessoas irem votar, né? Ou dava um alimento em contraprestação a isso, e eles trocavam por voto, né? Evitando essa compra indireta do voto, foi feita essa lei em homenagem, né, ao próprio deputado que teve essa ideia. É uma lei interessante para o momento, porém a resolução geral já acaba englobando, né, que não pode ter nenhum benefício. As respostas do TSE e do TRE às consultas é outra questão muito importante. No dia a dia de uma eleição, basicamente as petições que vocês mais vão fazer diários é a representação, é a impugnação e direito de resposta. Eventualmente um dado de segurança. Mas basicamente são essas ações que cotidianamente acontecem, vocês vão ter que saber lidar. E há muitos casos que a gente não consegue definir as próprias resoluções, né, não consegue englobar todos os casos que podem acontecer numa eleição. Então por isso existem essas respostas às consultas. Hoje o TRE já funciona de uma maneira que você pode ligar lá no deles, eles têm um departamento de consulta. Você manda um e-mail com o teu nome, eles te respondem em menos de 2 horas já com a jurisprudência mais aproximada, né? Mas não é o ideal. Muitas vezes, né, conforme os casos, a gente não consegue. O que nós temos que fazer com advogados? Para evitar que o candidato e as coligações tenham problemas no caso de dúvida, que não haja toda a especificação, a gente formula uma consulta ao TE, encaminha para eles têm um prazo para responder com fundamentação se aquele caso ser feito, vai ser julgado contra ou a favor no tribunal. Eu tenho um caso que eu pude fazer em 2010, era um deputado estadual, era do Elias Vidal, a Belinha que trabalha, e ele começou a fazer o seu trabalho e ele tinha por prática, quando ele andava junto, ele dava aqueles melzinhos, né, para as pessoas, assim, sendo os eleitores ou não. E estava aquela discussão, mas que vantagem que ter um melzinho a pessoa pode ter, né? Foi feita a consulta e o tribunal foi unânime dizer que era uma vantagem, né, era um bem, e ele não poderia usar na campanha sob pena de se pôr até uma vantagem, até uma compra de voto indireta. Tá?
Então as respostas são muito usuais, elas são rápidas e funcionam bastante. As resoluções do TSE, que é a maior riqueza, né, que nós temos, elas definem basicamente detalhes de cada propaganda, direito de resposta, limitações de som. Elas abrangem quase todos os casos possíveis que pode ter no dia a dia de uma eleição. E eu deixei de colocar aqui duas coisas importantes também. A questão da lei da ficha limpa, tá? Ela é considerada uma lei, né? E principalmente a jurisprudência. A jurisprudência ela é muito importante no caso do direito eleitoral, e o próprio site do TRE e do TSE, eles têm uma busca de jurisprudência muito farta. Você consegue fazer buscas apenas só no Tribunal aqui do Paraná, no TSE ou em todos os tribunais do Brasil. Qual que é a importância disso? Porque o artigo 121, ele determina que só pode ser recorrido para o TSE alguns casos. Não são todos os casos que podem ser recorridos para o TSE. Tem que ficar nos seus tribunais. Então o que acontece? Um dos casos é esse, haja divergência de julgamentos em mais de 2 estados, né? Por isso que essa é a importância da jurisprudência nessa busca para a gente poder recorrer até a última esfera. Então fica mais esses 2 casos, a da ficha limpa e a jurisprudência. Competência, né? Quem são os órgãos da Justiça Eleitoral, para quem são mandar as petições, né? A própria Constituição estabelece, né? Temos os tribunais superiores, né? Os tribunais regionais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, né? Nesse próximo pleito, se tratando de eleições municipais, né, são basicamente os juízes e as juntas eleitorais que estão fiscalizando e cuidando de toda a eleição. Claro que os casos que podem ser recorridos ao Tribunal Regional serão feitos, né, e eventualmente até o Tribunal Superior Eleitoral. Eu aproveito, vocês que estão interessados nessa parte de prática, aprender o cotidiano, a dinamicidade de uma eleição. O TRE, que é ali na Parolim, eu creio que a partir da segunda, terceira semana depois que começar as eleições, já vamos começar a ter recursos das decisões dos juízes, né? E eles marcam geralmente as terças e as quintas sessões, né? Por favor, vamos só confirmar como é que eles vão marcar a pauta das sessões. Mas é muito interessante, porque fica ali, né, dois desembargadores, um juiz federal, um procurador federal, né, advogados nomeados pela OAB, são essa cúpula de 7 pessoas, e eles julgam todos os recursos, né, que vêm das zonas eleitorais. Então, ali os advogados fazem citação oral, eles têm em média 15 minutos, conforme se for coligações, tem réplica e tréplica, né? E são debates bem interessantes, né? E ali vocês podem ter muito conhecimento da técnica, né, do direito eleitoral, bem como os procedimentos de julgamento, né? Que a correção é muito grande do TRE em relação às zonas eleitorais nas primeiras semanas, tá? Então, ali eu coloquei para vocês o 121 da Constituição, né? Que ela estabelece os casos que a gente pode recorrer até o TSE, né? E eventualmente, né, tem mais uma instância ainda que é o STF, né, que são os casos que envolvem, né, direito de garantias fundamentais, mandato de segurança e habeas corpus, né? Tudo bem. Então agora acho que vocês já se situaram um pouco onde numa campanha vocês vão trabalhar, aonde aonde buscar as informações, aonde buscar a fundamentação das petições de vocês, né? Aonde protocolar, e acho que podemos passar para o primeiro case. Eu escolhi fazer uma representação porque esse caso nós vamos fazer, a partir deles vocês vão ter condições de fazer diversas outras representações de diversos outros fatos que ocorrem normalmente numa campanha. Vocês vão ver que a representação que eu fiz aqui foi contra material irregular, uma placa, conforme o professor de ontem indicou, né, que extrapola os limites, bem como o material santinho que estava sendo distribuído sem as devidas observações, né, e informações que a lei estabelece. Nesse caso, né, dessa representação, vocês vão poder fazer representação contra cavalete colocado no local irregular, contra placa em poste, contra matéria em jornal que não respeitou os limites e os tamanhos da página, né, a própria sonorização, isso é feito fora da hora. A partir desse modelo, vocês podem fazer todas essas representações. Desse modelo, lógico, só indicando o caso, né, sabendo narrar os fatos e sabendo principalmente buscar nas resoluções o que eles não falam e por que é proibitivo aquilo. A questão, por ser muito dinâmico na justiça eleitoral, a parte da prova é muito importante, né? Então, por exemplo, numa representação onde vocês cogitem um santinho que não esteja respeitando todos os requisitos legais, é fácil, você coloca uma cópia dele e está ali, ó, excelência, não está ali o nome da coligação, não está o nome dos partidos, né, não está o nome do partido que o candidato faz parte, é fácil. Agora, quando é uma placa, quando é um muro pintado, muitas vezes só a foto não basta. Então você tem que munir de foto, tem que munir de algumas fotos até de testemunha, né? Você tem um prazo para rolar esse rol de testemunhas, né?
E quando se tratar de matéria de mídia, seja TV ou rádio, vocês têm que gravar. Né? Tem que gravar o que foi falado, né? E mandar esse CD para eles poderem buscar as informações e saber se há a possibilidade de representação e também se cabe o direito de resposta. Então vamos passar aqui ao primeiro caso. A professora Débora me falou que vai ser passado por e-mail, né? Uhum. Eu vou abrir aqui no Word para vocês para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E como eu estava dizendo para vocês, é muito dinâmico o direito eleitoral, até pelo volume, né, das eleições majoritárias, né? E então a concisão, né, e ser objetivo é muito importante. Mas em regra são essas petições simples de 3, 4 páginas que são utilizadas, são elas que produzem os efeitos, né? E até mesmo os próprios recursos que vão para o TRE é difícil passar 6, 7 páginas, só, né, quando houve alguns fatos de gravar muitos assuntos, muitas mensagens, assim. Mas não, em regra são petições curtas, rápidas, né, e diretas, e sempre lembrando que no caso das apresentações, todos os crimes eleitorais são de condições públicas condicionadas, entende? Incondicionadas, perdão. Então, sempre se vão pedir vista do Ministério Público, sempre o Ministério Público vai estar se manifestando sobre toda e qualquer reclamação ou representação, tá? Então eu escolhi um caso aqui, né, eu bolei um casinho, né, imaginei uma coligação, 2 coligações de candidato a prefeito aqui em Curitiba, tá? Ou em qualquer outra cidade, né? Tendo um problema de direito eleitoral. Então o que acontece? Primeiramente, né, a qualificação. Nesse caso, né, um caso... Posso? Ficou melhor? Sim. Esse está melhor. Então vamos lá, né? A qualificação é direcionada, né, ao juiz da zona eleitoral. Geralmente o tribunal tem uma distribuição interna. Ele marca para um juiz eleitoral cuidar do quê? Cuidar das questões que envolvem só propaganda irregular, vai cuidar só de muro e placa e pendurados em locais indevidos como árvores, casas. Então geralmente é estruturado, né? Direito de resposta geralmente só vai para um juiz. Geralmente há uma divisão, né, na zona eleitoral, até para facilitar o trabalho. Então a petição é simples, é direcionada ao juiz, né, o nome da coligação ou do candidato, né, no caso da reclamação. Vocês colocam, né, a qualificação completa, como as normas do Código de Processo estabelecem, né? Geralmente a gente coloca o endereço da própria coordenação da coligação, mas se for um cliente de vocês, se for nenhum, pode colocar o histórico de vocês. Se chama representação, em regra, tá? Como eu tinha colocado no PowerPoint ali para vocês, existe... A própria resolução define o que é representação, reclamações e direito de resposta. Ela se denomina assim a resolução, mas ela não deixa bem claro. Mas a doutrina costuma definir que representação incumbe a advogados e ao Ministério Público. Reclamação incumbe a pessoas que não estão relacionadas nessa parte jurídica. O exemplo que posso dar para vocês: estamos na nossa casa, uma pessoa que não é advogado, o muro amanhece pintado por um candidato sem a sua autorização, né? Como essa pessoa não é advogado, nenhuma parte, né, nenhuma coligação, nenhum candidato, nem o Ministério Público, ela faz uma reclamação, né? Essa é assim a divisão que a doutrina costuma fazer, tá? O candidato pode apresentar representação? O candidato O candidato pode fazer, né? O nome se ele for advogado, que acontece muitas vezes, né, é representação, reclamação. Mas se o candidato, se não advogado não, colocar reclamação, representação, pela experiência a gente já sabe que isso não muda os efeitos da decisão dos julgados, entende? Tá, a nome da representação, tá? Lógico, a qualificação de quem fez, né? E quem está sofrendo, quem está cometendo o ato irregular, né? E a qualificação normal, né? Como faço nas peças processuais. Os fatos de maneira direta, concisa, né? Eu escolhi aqui falar sobre 2 casos de uma vez só para tentar ampliar a visão de vocês. Então, o candidato tal, número tal da coligação, vem se utilizando de cartazes de propaganda eleitoral e pedindo votos que claramente extrapolam os limites legais em tamanhos legais permitidos pela legislação eleitoral. Conforme fotos em anexos dos cartazes fixados na seguinte rua, né? Então é importante, quando vocês forem citar o muro que foi pintado, quando vocês forem colocar a placa que foi pintada, foi pendurada no poste, né? Todas as irregularidades, é importante vocês colocarem a foto, a rua, para quê? Para que os fiscais dos juízes, né, possam ir lá e realmente averiguar e para fazer até a retirada, né, todo o material que tiver irregular. Por vezes, é muito comum eles pedirem
para que a parte ré, né, nesse caso o reclamado, o representado, ele vá lá e cumpra, tire ou mude, deixe nas mesmas condições no prazo que o juiz estabelecer. Geralmente é 24 horas, tá? Colocando nas ruas, né, podem serem constatadas irregularidades. Não bastando essas irregularidades que podem trazer benefício à coligação representada, ficando difícil a recuperação no período eleitoral para os demais candidatos à coligação, o representado ainda vem distribuindo santinhos na região próxima às placas, também contendo inúmeras irregularidades, não constando dados obrigatórios para a distribuição. Então o que eu imaginei? Imaginei um candidato, colocou 3 ou 4 placas perdidas na cidade, que extrapolam os limites, muitas vezes equiparado a um outdoor, né? Os limites dos 4 metros quadrados, e perto dessas regiões, ele e sua coordenação de campanha estão distribuindo santinhos. Mas esses santinhos também não representavam, não tinham as obrigatoriedades que a lei estabelece. Aí que é importante, eu quero ver que vocês conseguem visualizar, é isso que vai acontecer o dia a dia. Por exemplo, é muito comum a questão daqueles perfureides que vão atrás dos carros, com o nome do candidato, muitas vezes fica inelegível aquela discussão, porque é obrigatório que tenha o nome da coligação, os partidos da coligação, o número de tiragem, a empresa, o CNPJ da empresa que fez, bem como o candidato com o seu nome e número legível, e também o partido que ele faz parte. Então o que acontece? Muitas vezes esses perfis eles são colocados, não aparece CNPJ, não aparece por causa da cor algum partido, e são discussões que ficam, né, no TRE pendentes. Isso também acontece com os santinhos. Um candidato que faz um santinho que não diz a tiragem é irregular. Um candidato que faz um santinho que não tem nem o nome da coligação é irregular, tem que mandar tirar, né? Então vocês vão ver que no dia a dia vocês vão, com as informações que as resoluções passam para vocês e com os próprios candidatos ali buscando, vocês vão saber prestar a devida consultoria, bem como defender, né, os outros candidatos. Todas essas informações do santinho vai sobrar pouco espaço do santinho. Coligação, partido, número do candidato, quantidade de tiragem, quem produziu, a empresa que produziu, tem que ter só o CNPJ ou o nome completo da empresa? Tem que ter o CNPJ da empresa, se for uma pessoa física, o CPF, o nome da pessoa e o número da tiragem. É isso que a lei estabelece. Quem produziu ou quem fabricou? Quem imprimiu, isso mesmo, a empresa, exatamente. Não quem mandou imprimir? Não, a empresa tem que... O candidato, e muitas vezes as empresas que estão especializadas nesse trabalho, elas já fazem isso, porque conforme o Theo disse muito bem colocou ontem, essas sanções podem vir tanto para a empresa quanto para o candidato, né? Então as empresas especialistas nisso, elas já foi tudo pronto, né? Mas cadê aqui o CNPJ? Cadê o número de tiragem? Cadê o número da coligação? Os partidos, né? Se você for pegar um santinho, você vai ver que fica bem pequenininho embaixo, geralmente ali, a coligação, o nome dos partidos, a tiragem, o CNPJ. E as demais informações ficam num tamanho maior. Mas essas informações, mesmo que sejam de tamanho pequeno, elas têm que estar nesse material. O mesmo acontece na questão do jornal, né? Vocês, né, colocar um jornal quando vocês forem ver um candidato de vocês, ou vocês estiverem prestando essa proteção de uma coligação, vocês vão abrir os jornais lá todo dia e vão ver. Extrapolou o número de 10 impressões numa eleição, os limites não são um quarto da página, ou um oitavo, conforme for, se for... Se for um jornal do próprio candidato, ele não pode usar o tempo, o espaço total do jornal, vai ter que... Pode, aí sim, mas né, não são veículos de comunicação. O que acontece? Esse é um material de campanha, né? Mas esse material de campanha, além de ter todas as informações, essas fotos que tem, no jornal tem que constar coligação, CNPJ da empresa que imprimiu, o número de jornaizinhos que foram feitos conforme o santinho. E aí tem todas as páginas constar isso ou só na... Não, só numa parte que seja visível, no final ou no começo, mas tem que constar. Geralmente eles colocam na primeira capa no ladinho, né? Mas tem que constar sob a pena de apreensão do material, tá ok? Vamos continuando aqui. Conforme santinho recolhido em anexo, apresenta a representação, consta que o material em questão não possui o nome ou identificação da empresa, nem mesmo o número de tiragem das unidades da empresa. Tal fato é legal, não podendo o material continuar circulando na cidade. Essas condutas devem ser imediatamente proibidas e retiradas do local para que não tragam mais prejuízo a outros candidatos sobre o curto tempo que possui sufrágio eleitoral, né? Rápido, direto, né? Dizendo o que está acontecendo, juntando os documentos, passando por direito. O direito também é direto, né? As placas e cartazes são de tamanho que extrapolam os limites que são estabelecidos pela resolução. Vocês citam, né, a resolução. Eu separei para vocês ali, né? Em bens particulares, independente da obtenção de licença municipal e autorização de eleitoral, é proibida a vinculação em plano eleitoral por meio de fixação de faixas, placas e cartazes, pintura e inscrição, desde que não excedam 4 metros quadrados, né? Então, nesse caso, se vocês mandarem a foto, o fiscal for lá e constatar, as placas têm que ser retiradas, né? E ele não pode mais usar esse material sob pena, inclusive, de multa, né? Também peguei o artigo 17, que no seu parágrafo único fala, né, que ele fala sobre outdoor, que outdoor são proibidos, quais a multa, e também deixa claro, né,
que, não sendo outdoor, o limite não pode extrapolar os 4 metros quadrados, né? Isso é só para fundamentar a petição, né? Que vocês podem buscar naquelas resoluções, em todas as fontes que eu passei para vocês, tá? Dessa forma, também ocorre com os sentidos distribuídos na região, os quais não têm impresso a identificação da empresa, nem mesmo o número de tiragens de unidades da empresa, tá? A própria resolução estabelece isso, né? Independente da licença municipal, o parágrafo único conta, né? Todo material impresso em campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem se contratou a respectiva tiragem, né? Todas essas questões que já foram faladas, eu estou tentando passar para vocês, de irregularidades na eleição, são arroladas na própria lei, na lei das eleições e nas resoluções, tá? Vocês vão encontrar, com uma simples leitura, vocês vão encontrar todas as informações, e creio que nessas leituras vocês conseguem ter todo o subsídio para fazer essa consultoria, né? Vocês podem buscar e defender o seu cliente com toda tranquilidade, tá? Dos pedidos, é um pedido simples também, tá? Diante disposto, requer a Vossa Excelência seja concedido liminar na dita altera partes, para que determine a imediata retirada, faltou aqui, né? Retirada das placas e do material ilegal da representada, seja dado vistas ao Ministério Público, né? Isso em regra já acontece, né? O próprio juiz já encaminha, né? Por ser uma característica, né? Incondicionada. E por ser final julgada procedente de representação para o fim de proibir em uso definitivo a vinculação de propaganda irregular por santinhos e utilizar-se de placas e cartazes que extrapolam os 4 metros quadrados. Nesses termos, né, Curitiba data e assina. É uma petição simples, direta. E o que acontece? Conforme eu estou falando para vocês, deste modelo, vocês têm toda a condição de, no caso do dia a dia que vocês estiverem trabalhando, fazer representações e reclamações de todos esses fatos que podem ocorrer normalmente numa eleição, que é problema de usar rádios e TVs de maneira irregular, problemas de usar material de maneira irregular, problemas de utilizar materiais de campanha e pessoas em locais proibidos. Essas denúncias de cavalete, de placa, de muro, todas são feitas através dessas representações. Então acho que esse modelo que eu citei, um santinho e uma placa, a partir desse modelo vocês podem no dia a dia, na praticidade, fazer muitas... Podem suprir as necessidades que vocês podem precisar. Até esse primeiro caso aqui, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa em relação a uma representação? Eles dão a representação ali, no caso, para verificar alguma irregularidade. Certo. No caso de retirada. O fiscal demora muito tempo para verificar? Depende, por exemplo, assim, se você for o TRE funciona do meio-dia às 6, tá? Lógico, você trabalha por fax, né? Você tem o disco de denúncia, você tem várias formas de fazer isso. Mas depende da hora que vai chegar, né? Então o que acontece? Se chega no final da tarde, né, a representação, é claro que só vai cumprir no dia seguinte. Mas eles têm uma equipe muito forte, eles têm uma equipe muito organizada, né? Isso a gente não pode desmerecer o judiciário nessa parte, que nas eleições eles são muito organizados mesmo, funciona, né? E em regra, 2 horas depois já tem alguém lá tirando a placa, conferindo, o juiz já está dando uma resposta para cumprir. É muito rápido, é muito rápido. Inclusive as denúncias por telefone, né? Que é o que o juiz está falando, acontece muita denúncia, né? Que não se sabe se é verdade ou não, e o próprio candidato, né? Para atrapalhar o próprio candidato, que conforme o doutor Elias colocou um exemplo que é fácil você bolar uma estratégia e ir lá e denunciar, né? Então o juiz e a equipe tem cuidado com isso, mas em regra elas funcionam rápido, Mas a representação tem que ser obrigatoriamente contra a coligação ou pode ser contra o partido? Não, pode ser, depende de cada caso, depende se o erro foi feito pelo candidato, pelo partido ou pela coligação, né? A coligação tem personalidade jurídica, né? A coligação? Tem um CNPJ, o candidato e o partido também, né? Então o que acontece? Quando vocês leram aqui coligação na representação, vocês vão receber por e-mail, pode ser tanto candidato contra candidato, pode ser coligação contra candidato, coligação contra partido, partido contra coligação, pode ser todo esse mareado de situações que os fatos podem levar, né? O MP no meio, mas nesse caso o MP através, nesse caso, por exemplo, do disco de denúncia, quem vai fazer é o MP, né? Daí é uma representação que, na verdade, só quem vai estar na frente, em vez da coligação, é o Ministério Público, né? Faz a devida representação contra a coligação, partido, candidato, né? Então é uma opção da parte que vai interpor a representação, que vai ver contra quem ela vai... Isso, né? Mas na prática, no dia a dia, eu aconselho vocês a entrarem contra a coligação, porque geralmente a coligação já tem esse instrumento jurídico, já tem esse trabalho vinculado ao partido, quando eles fazem essas agremiações dos partidos, já fazem esse acordo, né? Esses partidos estão juntos, você dá o tempo, a nossa coordenação está à disposição dos seus candidatos, entende? Então geralmente já é focado esse trabalho dos vereadores já dentro das próprias coligações. Mas entre candidatos, né, que você pode representá-lo diretamente, mas você tem que mandar isso, né,
muitas vezes para onde? Para o partido. Porque como é que você vai saber onde que é cada comitê? Apesar que nós, quando se faz o listamento no TRE, né, você tem que colocar quem que é o responsável financeiro, onde que vai ser o teu comitê, aonde que é a tua sede, né? Essas informações tem, por isso que eles conseguem fazer a devida citação. Mais alguma coisa da apresentação? Eu acho que vocês, não sei, acho que vocês podem se sentir com esse modelo, se sentem mais à vontade, que vocês conseguiram visualizar, né, na prática que acontece, como é que vocês vão poder trabalhar. O segundo, só aproveitar também, no caso de na representação, direito de resposta. Geralmente é representação com convidado com direito de resposta, né? Porque acontece, você pode entrar só com direito de resposta, porém, você precisa, muitas vezes, citar o direito de resposta porque houve uma ofensa. Se houve uma ofensa, ofendeu os princípios, você tem que estar com a apresentação. Então, quando eu fizer aquele caso da documentação de algum crime cometido na via de rádio, TV, o que você precise de gravar e juntar, é uma representação pelos fatos narrados, bem como o direito de resposta pela ofensa que a tua imagem e a tua honra. Qual a diferença entre a representação e a reclamação? Parece que se misturam as coisas. Aparece, mas foi o que eu falei. Como é que a doutrina tende a separar isso aí? A resolução fala, mas ela não deixa bem claro. É até engraçado que ela fala em reclamação, ela não a cita muito. Representação, em regra, é feita por advogados e pelo Ministério Público. Reclamação é feita por pessoas, em geral, que não estão relacionadas à parte jurídica. Como você deu um exemplo, né? A dona Maria estava no seu bairro, lá amanheceu, estava o seu muro pintado, né? Ela vai lá e faz uma reclamação, né? Tanto que as reclamações podem ser feitas por telefone hoje, né? Aí que o Ministério Público vai atuar na defesa dessa pessoa. Mas aí não ficou claro que na primeira pergunta dele, se o candidato quiser fazer pessoalmente, ele faz uma representação ou uma reclamação? O termo correto do advogado, se ele não é advogado, é reclamação. Mas na prática, se chegar lá representação, o juiz vai julgar da mesma maneira que a reclamação. O princípio da fungibilidade. Exatamente, né? Até porque o Ministério Público, como ele não tem essa função de advogado, nem tem um só representando, nesse caso, quando chegar, o próprio MP vai pegar e fazer a devida representação e vai virar representação de qualquer maneira, né? Na verdade, na prática, a representação passa a existir por iniciativa do Ministério Público. Ou de um advogado da coligação ou um advogado. Exatamente. Mas quem vai oficializar como representação é o Ministério Público. Exatamente. Você faz, mas ali no julgamento o advogado pode fazer a função do Ministério Público nessas representações, né? E ali há um membro do Ministério Público junto, né, que acompanha todos os casos nesse julgamento, certo? O segundo caso que eu escolhi é impugnar. É que a impugnação, mesma situação da representação, ela abre um leque para vocês impugnarem. Pesquisa eleitoral, isso é muito importante no dia a dia de uma campanha. Impugnar a prestação de contas, impugnar alistamento e impugnar registro de candidatura, tá? Eu escolhi aqui mais um caso, né, bolei mais um caso contra um prefeito, né, que não teve as suas contas aprovadas na gestão anterior, por isso que não podia ser, tinha que ser impedido o seu registro da sua candidatura. Da mesma maneira, uma petição simples, direta, né, direcionada ao juiz, né, juiz eleitoral competente. Nesse caso, se fosse eleições a governador, direto para o presidente do TRE. Tá? Excelentíssimo senhor juiz da zona, né? Mesma forma que eu falei para vocês, os autos, a qualificação, né? Coligação, endereço, qualificação opcional, impugnar, né? Mesma coisa, qualificação, conforme eu tinha falado para vocês. Já dirigimos isso. Aqui foi mais conciso, dos fatos do direito. No exercício do cargo de prefeito do município, no período de 2010 e 2012, o órgão impugnado teve as contas públicas relativas ao exercício 2010 e 2012 rejeitadas pelo órgão do Tribunal Estadual de Contas, conforme parecer. A respeito da até presente data, a Câmara Legislativa não se manifestou sobre os fatos, né? Aleguei isso aqui para dar mais substância ao caso, né? E para avaliar as decisões, né, dos pareceres prévios, que é uma determinação que existe nos Tribunais de Contas. Assim, para os efeitos da lei complementar, que se figura pateada na elegibilidade do órgão impugnado, diante do comandativo do artigo 1º da lei, o que fala? São inelegíveis, né? O que acontece? Bolei aqui uma coligação que está pedindo a inelegibilidade do outro candidato porque ele não teve as suas contas aprovadas. Nesse caso tinha que ser um prefeito ou um governador, né? Um cargo executivo. A lei das elegibilidades, né? Ela rola lá quem são os elegíveis e por quê, né? Lembrando que o Tribunal de Contas também agora já lançou uma lista, né? Isso, né? Mas essa lista é por conta da lei da ficha limpa, né? E também, sim, dessa lista além da ficha limpa tem os prefeitos, né? E os demais que não tiveram as suas contas aprovadas. Mas não chega a 30% da lista, né? São elegíveis para qualquer cargo
os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável ou por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo as questões que tiverem sido submetidas à prestação do Poder Judiciário. Nos seguintes, né, por oportuno fiz que o imputado não ingressou no juízo visando a desconstituição, né, então houve um parecer onde o prefeito foi lá e não impugnou para ter ao menos uma parcial, né. Nós temos aprovação integral e muitas vezes aprovação parcial das suas contas, né, que não impede, né, dele ser candidato, não se torna elegível. Coloquei mais ou menos como é que funciona, né, por que ele não pode, conforme a lei. E um pedido é um pedido genérico e direto. Ante o exposto, requer a coligação, concedo, né, julgue procedente da presente impugnação, reconhecendo a inelegibilidade do impugnado, seja indeferido o pedido de registro de sua candidatura. São também três folhas, né? É bem direto, nome do advogado e a data. Vocês viram que não tem, nesses casos eleitoral, eu quis tentar juntar essa impugnação aqui para vocês, que como ela pode impugnar pesquisa, como ela pode impugnar registro. Eu peguei um caso pesado, né, um eventual candidato a prefeito de uma coligação, que, né, está na função, ele é prefeito, por isso que as suas contas não foram aprovadas, onde vem uma outra coligação, outro candidato, e tenta impugnar, né, o seu cargo. Você vê o poder que uma impugnação pode ter, né, e elas são concisas, são rápidas e diretas, assim, né, até porque, lógico, nesse caso, envolvendo grandes interesses, ali pode ser que a coordenação jurídica faça um trabalho mais detalhado, né, com mais jurisprudência, né, com mais informações que informe eu coloquei na outra petição que vocês leram ali. Mas em regra é direto, não tem tempo no dia a dia da eleição de se fazer isso, né? Então eu peguei esse exemplo da impugnação para vocês sentirem que dá uma impugnação, que pode ser uma impugnação simples de uma pesquisa, ela pode impugnar e acabar com uma campanha inteira, né? Dessa impugnação de modelo, que eu acho que vocês fundiram tanto o modelo da representação quanto esse modelo, sempre é importante colocar o direito, buscar informação, fazer os pedidos arrolados separadamente, mas com esses dois modelos eu creio que vocês podem buscar as devidas representações, fazer as devidas impugnações, vocês vão ter todas as condições de trabalhar no dia a dia do que vai aparecer para vocês no direito eleitoral. Eu queria continuar aqui na... Claro, por favor. O padrão necessitado é caso de representação? Exatamente, representação, isso. E você tem que provar ela você tem que provar ela, né, com documentos, com testemunhas, né, ou até ele gravando o que foi eventualmente passado na TV ou no rádio, tá, para poder provar isso, para eles poderem aplicar nas devidas multas, tá. Então, como eu falei para vocês, a impugnação, né, ela serve para esses casos e para mais alguns, né. Eu acho que vocês poderam visualizar também, né, de maneira tranquila. Acho que depois que a gente enrolou com mais calma o primeiro ali, o segundo fica mais fácil. Acho que vocês conseguiram se situar onde que a coordenação vai funcionar, onde que vocês vão trabalhar, o que é irregular, o que acontece no dia a dia, né? E o que vocês podem impugnar. Eu separei aqui para vocês uma... Foi errado aqui. Eu separei para vocês aqui uma... Na verdade é do professor Damásio. Quais são os prazos, em regra, do direito eleitoral. Essa tabela o professor Damásio já usou em livro, já usou em apostila, já usou em aula, né? Ela é uma das mais taxativas que nós temos, assim, para poder usar. Ela implementa, em regra, vários prazos, mas, como eu estou falando para vocês, em regra, os prazos são muito diferenciados e cada caso é um caso no direito eleitoral, né? Eu já tive, particularmente, caso de prazo de 2 horas para resolver, né? Normalmente são prazos de 6, 8, 24 horas, né? São respeitados os prazos, né, para apresentar recurso de 3 dias, mas os prazos, né, o juiz já coloca no próprio, não. Você recebe por fax ou você acompanha a hora, já sai na hora, tem 2 horas, 6 horas para cumprir, né? Para cumprir a determinação, né, que eu digo assim, você pode até recorrer, mas você tem que cumprir a determinação que está ali, né? Por exemplo, tirar todas as placas no período de 6 horas, né? Eu tive um caso que eu tive, foi de 2 horas, foi naquela campanha que eu falei de 2006, com os Osmar Corriqueiro. No dia da eleição, o Osmar pegou e colocou, a partir das 6 da manhã, pegou o caminhão e colocou a placa dele em todos os canais de Curitiba, né? E a gente sabe que não pode, é proibido, né? Até algumas horas antes da eleição é proibido. Veio a decisão lá para a coordenação, me ligaram. O juiz deu despacho para em 2 horas tirar todas as placas, né?
Então olha como é complicado. Você já acorda cedo, recebe uma decisão dessa, você pega, não existe defesa, né? Você pega, liga para a coordenação, liga para a equipe de publicidade, mobiliza todo mundo que está se mobilizando para a campanha para tirar todas as placas, que podia ter um problema muito mais sério na frente, né? O recurso tem feito extensivo ou não? Oi? O recurso tem feito extensivo? Conforme o caso, sim. Conforme o caso, sim. Tem que pedir. Em regra é devolutivo? Em regra é devolutivo, né? Mas tem como pedir, sim. Tem, né? Cada caso vai dizer quanto, mas tem como pedir, sim. Já cumpriu a determinação aí, conseguiu retirar a produção. Vai ser aplicado multa? Não. Né? Que nem, por exemplo, do muro, né? Você não podia ter pintado o muro lá ou colocou, né, os cartazes. O juiz oficia, assim, em 24 horas, restaura isso nas mesmas condições, né? Só se compromete a não fazer mais naquele lugar, naquela situação, entende? Mas os juízes são mais severos, por exemplo, quando dizem que eles começam a fazer em muitos locais, eles têm pra chamar o candidato lá, né? Ó, já foi 1, 2, 3, 4 apresentações que você foi tirando e tá continuando, né? Os juízes chamam lá o candidato ou o partido, né, muitas vezes, né, para dar um aperto para parar, né? Uma representação, eu posso falar, já está sendo um reincidente, né? 10ª vez, pode ser aplicado? Claro, pode. Sim, já forçado. Justamente, quando chega nesse ponto, o partido geralmente já tá no limite da multa, entende? Né? Mas com certeza pode ser usado, né? É reincidente, é mais o caso, é a 2ª, 3ª vez que está acontecendo isso, né? Que além de pedir para que ele tire, seja aplicada uma multa. Com certeza. Né? Aqui está de maneira taxativa os prazos, né? Eu acho que vocês podem ler com calma, né? Cada caso que tenha previsto. Muitos desses casos estão aqui, eu nunca passou, né, as coordenações que eu pude participar, nunca aconteceu, né, isso está previsto no livro do professor Damásio, mas, e em regra também, foi o que eu falei para vocês, o juiz, além de determinar quantas horas que é para cumprir, já sai na decisão, você tem o prazo de 24 horas para apresentar a defesa, tem prazo de 72 horas, o prazo do recurso, já vem nas decisões também, certo? Eu acho que eu consegui passar para vocês assim, né? Pois não. No caso dessa eleição específica. Claro, vamos lá. Os recursos serão feitos para a junta eleitoral e não para o terreno? Não, vai ser o seguinte. Acho que eu vou até esclarecer o que é junta e o que é. As juntas. Acho que está previsto na Constituição aqui. As juntas eleitorais, geralmente começam a funcionar mais no final da campanha. Porque a Constituição não estabelece, não define o que são as competências dos juízes das juntas eleitorais e passa isso para as normas da corregedoria. Aqui no estado do Paraná, as juntas eleitorais, elas têm que objetivo que elas têm? Elas têm o prazo de até 10 dias depois das eleições de entregarem as votações das urnas. Elas têm prazo de fiscalizar as urnas, têm prazo de fiscalizar as sessões. Geralmente fica isso. Os juízes eleitorais já estão todos de plantão. Então, uma eventual representação você vai encaminhar para um juiz eleitoral. Vamos supor um caso de colocou uma placa no poste, né? Fulano da coligação tal, né? Colocou aqui, né? Vim representá-lo porque está usando o bem público irregular para se promover eleitoralmente. Você manda para o juiz da zona eleitoral, lá eles vão ter a distribuição. Geralmente é um juiz só que cuida dessa parte de propaganda na rua. Vamos supor que o juiz é indeferido, não está certo, né? Você vai recorrer, aí sim isso é para o TRE, certo? Que é onde eu aconselho vocês irem verem as sessões, né? Não existe preparo nem nada, né? Não existe preparo nem nada. Você manda, você pode fazer por fax, né? Por exemplo, chega no final da tarde, alguma coisa você pode fazer por fax. Só que você tem o prazo de juntar. A parte ou na mesma petição tudo? Na mesma petição tudo. E você, se mandar por fax, você tem o prazo para juntar a cópia e fazer o protocolo no TRE também, né? Certo? Vai ter que juntar a cópia dos autos também, né? Juntar a cópia dos autos no recurso. Não, porque o recurso já vai dos próprios autos. Coloca na zona que é, e eles você recorre, e isso mesmo, e exatamente. Você pega e vai subir pro TRE. É isso mesmo que acontece. Eu tô falando na própria zona. Porque você vai pegar a decisão ali, já vai saber, né? Ali mesmo você já junta. Ou manda por fax pro telefone lá da zona mesmo, e ele já encaminha pro tribunal. Né? Eu só tenho prazo para cumprir, para entregar o físico, né? E vai acompanhar o julgamento. E lá você pode fazer a sustentação oral, né? Quando for pro TRE, né? Nesse caso de placa não é justificativo para ser recorrido pro TSE, né? Mas conforme esses casos que estão aqui rolados, se versarem sobre isso, vocês podem recorrer até o TSE se for necessário. Uma pergunta. Desculpa, eu só tinha levantado a mão antes, você pode perguntar. Pois não. Pois não. Apresentou, nesse caso da placa. Tá. Apresentou a zona eleitoral
ordem está sendo retirada, a parte contrária seja retirada, o que a parte contrária vai fazer para se defender? É recurso direto? É alguma outra peça? Como que é? Depende, vamos supor, se ela for lá e tirar, ela apenas, né, declara, excelentíssimo, cumprir o seu determinação e em 24 horas tirei o material de lá. Não, o material está de maneira irregular por causa disso. E como resposta, Uma resposta. é uma resposta. Como se fosse uma contestação. Isso, é que o nome que a gente usa é resposta. Né? Ou defesa, né? E depois, qual que é Quem vai julgar isso já é o tribunal, né? Vai pro TRE. Então o que acontece? Você... Agora vai pro TRE. Não é o mesmo que deu a ordem. É que no TRE, é por isso que é importante vocês passarem lá linha de julgamento, que acontece o seguinte, as zonas ficam ali embaixo. A zona 176, 154, né, 177, tá tudo ali embaixo. E cada juiz tem a sua competência para julgar conforme cada matéria, certo? O tribunal TRE é em cima no prédio do lado, né? Então o que acontece? Nesse caso do muro, você foi lá, tirou, você deu o exemplo que ele tirou, né? E quando foi colocar, aí você tirou o muro e a defesa foi a favor de tirar o muro, correto? A pessoa não precisa fazer mais nada, ou ela informa para o juiz, né? Que cumpriu, morre o processo ali, arquiva o seu processo, ou... Multa, porque é uma confusão, né? Sim, eles não aplicam multa. Os juízes, eles são bem... Eles podem. Os juízes podem aplicar multa, né? Mas em regra eles não aplicam multa, né? Foi conforme o teu colega bem colocou aqui. Geralmente a gente pede as multas, mas o juiz não dá. Quando é muito reiterado, né, os problemas que estão acontecendo na cidade, eles vão lá e aplicam uma multa, né, para ter o sossego social da eleição, né? Pelo que eu vejo, desculpa. A questão é a seguinte, na eleição passada, teve um problema com representação. Porque tem os postes públicos e tem os particulares. Uhum. Foi uma reclamação em questão que tinha sido colocada uma placa num poste particular. Aí o fiscal do TRE foi lá e verificou e disse que não tinha problema nenhum. Eu não sei se você pode responder essa pergunta, se ela é permitida no poste particular, ou se não, também que nem no público. Bom, a lei fala que não se pode utilizar os bens públicos, né? E englobou, inclusive, a questão dos postes, né, a partir de 2004. É uma discussão, né, bem ponderada, mas conforme o entendimento de cada juiz. Mas, em regra, até pelo entendimento do TRE aqui, é que no poste pode. Se for um poste, aqueles de luz dentro da propriedade privada, né, pode. E também, foi uma observação interessante do julgado, além de ser privado, ser um poste privado, não estava com proximidade com nenhum fio de telefone ou de alta tensão, né? Eu acho que na nossa discussão isso não é importante, mas no julgado saiu isso, sabe? Ele colocou, além de ser privado, não ser um bem público, né, não está perto de nenhum fio de telefone de alta tensão. Porque isso é um lugar assim que as pessoas geralmente utilizam, não autoriza, né? Eles utilizam muito esses postes. E não, isso é comum e é lícito, né? E eu acho que é aquela velha equidade de ponderação, né? Os candidatos, as pessoas colocar, né? Não é porque é privado que pode colocar em risco ali, a parte da eletricidade, do telefone, né? O advogado é muito importante nessa hora também, de aconselhar a equipe, aconselhar, né, o pessoal que está trabalhando, ter essa ponderância social também, né? Então, eu vejo que não existe muito oportunidade do contraditório na primeira decisão do juiz. Ele não intima para que você apresente defesa, ele já dá uma decisão e já manda tirar ou cumprir. Se ficar claro, evidenciado, né, batendo na tese do muro ou da placa, se ficar claro ali pelas fotos, pelos documentos, o próprio oficial ir lá ficar evidenciado, é claro, né? Ele caneteia e não tem o que fazer mesmo, entende? Mas aí se o representado recebe a ordem para tirar em 2 horas, mas ele não concorda, ele acha que a dimensão está correta, ou houve uma montagem na foto, alguma coisa assim. Eu não posso pedir no próprio juízo da zona uma retratação ou alguma coisa assim, fazendo uma contraprova do que o representante fez? Sim, você pode apresentar defesa e dizer que vai ficar, ou tirar a placa e apresentar defesa. Ou não tirar a placa e apresentar defesa é risco. É o risco de pagar a multa. Mas se eu tirar a placa, mas não concordar, eu posso na própria zona fazer a defesa. Na própria decisão de já apresentar a defesa ali e recorrer e vai subir pro TRE. Pois é, mas o juiz não vai reavaliar. Não. Você pode pedir. Mas em regra eles não repreciam a decisão deles, não. Você pode pedir, né? Juntar, mas eu vou juntar contra a prova, então na segunda instância. Porque na verdade já apresentou recurso, porque o juiz pode dizer sim ou não, mas por causa do teu prazo, é muito rápido. Se você for fazer essa contraprova com o juiz, você vai perder o prazo do teu recurso. Você vai correr o risco? Não. Você vai apresentar o recurso, você vai para lá e vai juntar teus documentos lá, entende? Fazer a contraprova. E eu aconselho, quando se discute, tirar o material. Porque se eventualmente você perder, você vai pagar a multa. Mas o TRE vai avaliar a minha tese, a minha defesa, sem ter passado pelo primeiro grau. Não, o juiz do primeiro grau já disse que não podia ficar placa. Mas ele não viu a minha versão ainda. Não viu, daí vai subir. Nem vai ouvir. Nem vai ouvir. Né? Ele pode mudar.
né? Mas a primeira é o seguinte, porque o juiz ele tem o prazo, né? Você perdeu, você tem o prazo de 24 horas para pedir a reconsideração dele. Só que daí você reconsidera, o prazo para você recorrer esgotou. 3 dias, entendeu? Não suspende. Não Você suspende. pode entrar com o pedido e já entrar com recurso. Você pode fazer isso, né? Tem jovem que já pede a reconsideração, se for uma coisa mesmo, pede e mais os 2. Então, será que você vai fazer? Mesmo sendo petições curtinhas, você faz um, você faz os 2, né? Quando ele recebe o curso, ele tem a faculdade de... Mas juridicamente o mais seguro, nós como estamos trabalhando, né, um trabalho técnico visando a defesa dos nossos clientes, eu aconselho a fazer o recurso para o tribunal, né? Com certeza, né? Não podemos pôr em risco. Fala um pouco assim da defesa do cliente. Bom, O ataque muitas vezes é bem mais fácil. Claro, né? Sim, sem dúvida. Né, mas, por exemplo, assim, numa situação do banner é muito comum acontecer essa discussão, né? Ele vem a decisão para tirar não é banner, perdão, é aqueles que vão atrás do carro perfurante, né? Isso é muito comum acontecer, porque as coligações dos candidatos denunciam porque está inelegível, CNPJ, está faltando a coligação por causa da cor ou por causa do corte do vidro, né? Eles vão lá e cortam, né? E o que acontece? Daí o juiz vai lá e manda o candidato tal tirar, haja vista, né, que não está cumprindo, né, os requisitos que a lei pede. Daí ele manda a foto, ó, essa é a foto, essa é a impressão, está tudo constando aqui, por um motivo do formato do vídeo, né, não está, essa é a defesa. Então o juiz manda tirar o TRE, como vê que ele tinha boa fé, ele colocou os documentos, né, eventualmente o próprio proprietário do carro foi lá e tirou, ele vai pegar e o próprio tribunal vai reformar e vai dizer que ele pode usar aquele material. É nesse caso que você está imaginando? Você é culpado até que prova o contrário. Vai ter dinheiro de distribuir um monte, então vai ter. Esse que é o problema do material, por isso que tem que ter o número da tiragem, tem, né, o juiz tem que saber o número da tiragem até para valorar a multa, entende? Uma coisa irregular, né? Por isso que tem que ter essas informações. Né? A questão lá de apresentar uma defesa, ele acredita que está dentro das normas, né? Não tira. Vai ficar incidindo multa até ser apreciado pelo TRE? A apreciação é muito rápido, né? Isso já a aproximação já é marcada, entende? Mas aí, em regra eles não aplicam multa. Agora, se ele reincidir depois, eles aplicam multa. Né? Mas ele deixou lá, no caso, e entrou com recurso. Vai ser aplicada a multa. Agora, se no recurso, né, o TRE entender, né, que era devido, né, não vai ser cobrada a multa, claro, né? E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, na última eleição do governador, né, teve uma pesquisa foi impugnada, se não me engano, e quase dizendo, se não me engano, que era candidato não ia ganhar, as prévias diziam isso e tal, e daí, se não me engano, teve uma impugnação na pesquisa, não teve? Numa coordenação eleitoral, a impugnação de pesquisas são constantes, são bastantes, né, e muito importantes, porque a imagem social daquele candidato, não, ele tem 60%, tem 60%, né, já está eleito, né? Isso a gente sabe que pesa na hora da eleição, e o social vai lá e acaba votando por impulso nele, não é eleito, né? Por isso, né? Exatamente, né? Então o que acontece? São bem criteriosos, né? Como é que as empresas fazem essas pesquisas? As próprias empresas, né, elas têm que estar registradas no TRE dentro do prazo, né? Como é que ela funciona, a sua sede, quais são as especializações, qual que é o objetivo. Além de ter toda essa burocracia que a empresa precisa ter perante o TRE, existem dados técnicos que têm que serem cumpridos, né? Que a própria resolução das pesquisas eleitorais estabelece. Temos uma resolução só para isso, né? Temos uma resolução que estabelece o que pode ser feito, como e quais os critérios. Então, se eu não estou equivocado, esse caso que você está me comentando da pesquisa do PT foi porque mais de 80% do público era feminino dos entrevistados. Isso pesa, né? Então tem que ser uma coisa equitativa, entende? 50% de homens, 50% de mulheres, lógico, pode variar um pouco, né? A região, não adianta eu pegar, por exemplo, né? A gente sabe que o PT tem mais certas votos em certas regiões, entende? Tem que ser uma coisa geográfica, né? Proporcional, entende? Foi por isso que foi impugnado, né? E óbvio que, né? Os candidatos sabendo que isso pesa, né, uma informação dessa, eles vão focar, vão tentar fazer uma pesquisa, né? Que diga, né, que eles têm o maior número de votos para pegar e jogar isso na mídia, essa informação e sentir os seus resultados na eleição. Me preocupa essa questão de internet, que ainda é um universo assim, muito abstrato, muito nebuloso. Né? A questão dos blogs particulares, divulgar filmes, divulgar entrevistas de seus candidatos, como é que fica essa situação? Tem uma decisão, desculpa, não me recordo quem que deu a decisão no TSE. Ele falou a seguinte frase, mais ou menos nesse sentido assim: a internet e os veículos sociais são como o ar, voam como o ar. Né? O que
que ele quis dizer com isso, né? Que essa informação está lá, é pública, né? Mais ou menos isso, né? É um bem público geral, né? É uma coisa que está ali no meio, é um veículo público, aberto, que qualquer pessoa pode se divulgar. Realmente, se a correspondência pessoal das pessoas, seria um absurdo o Estado intervir nessa questão. Na verdade, em pontos acadêmicos, né, tem uma discussão que eu estava tendo com a doutora Débora, a legislação, a lei sobre crimes cibernéticos, sobre a própria internet, sobre a própria definição, o que é internet, como ela funciona, quais as suas estruturas legais, suas vedações, não é questão aqui do Brasil, é até uma questão, né, universal, e nós precisamos evoluir ainda no direito nesse aspecto, né? O direito eletrônico que nós denominamos, né? Precisamos evoluir muito nesse assunto. A gente não tem ordenamentos, né, que possam englobar todos os problemas que ela possam, né, todas as situações, né? Nós temos que evoluir nesse assunto, quanto mais no aspecto da eleição. Mas está aberto, né? Facebook, Twitter, página, blog, está tudo aberto, né? Lógico, salvo as questões que possam difamar a pessoa, né, ofender a pessoa, né? Mas em regra está aberto, esse é o entendimento, e eu entendo que deve ser assim, né? Porque eu li é um meio. A internet teve suas vantagens. Eu vejo a maior vantagem desses meios de comunicação foi que ela facilitou, ela foi democrática com o direito de informação. Antes poucas pessoas tinham esse poder de dizer o que era informação, hoje a informação está na mão de todos, né? Eu acho que é um direito nós termos essa informação, né? E toda pessoa tem o direito de passar a informação, salvo as suas consequências das suas informações mentirosas, né? Delituosas, caluniadoras. Pois não? Professor, então eu entendi a questão do recurso. Então, digamos que você apresenta uma resposta a recurso. Hoje ainda Isso. com recurso já O nome é recurso, exatamente. Uhum. E eu acho muito importante, o professor falou do efeito suspensivo. Ah, sim. Tá? Eu professor abordasse mais um pouco a questão. E, por exemplo, ainda não começou a campanha, né, mas a gente já tem propaganda antecipada, né? Claro. Já tem a quantidade de multa, né? Uhum. O juiz aplicou, né? Aplicou. Você apresentou a resposta àquela a representação, Uhum. você aplica a multa, você recorre para o tribunal. O efeito desse recurso, já com a multa aplicada, é suspensivo, você vai ter que recolher a multa para o seu candidato se inscrever. Ou não? Pera lá, você quer saber se os candidatos são os pré-candidatos hoje? Pré-candidato. Ah, tá. Exatamente. Se eles preferem propaganda antecipada, Feito propaganda antecipada. você vai ter efeito suspensivo na multa? Representação, exatamente. Uhum. Foi aplicada a multa pelo juiz em primeiro grau, né? Você recorre para o TRE. Certo. Né? Uhum. Essa multa você tem que recorrer. Não, você não tem que pagar para recorrer, não. Não. A multa. você Recolher tem que a pagar. multa. Não tem que pagar. Não. A multa vai ser dada pelo juiz de primeira instância, correto? Né? Vai ser determinada conforme o que aconteceu. Eu não preciso recolher ela enquanto o recurso estiver entrando. Mas o juiz vai dar o prazo para que a multa seja paga, né? Você tem que se preocupar com aquele prazo que o juiz der, né? E isso nada impede você apresentar o recurso, né, dentro do prazo que é estabelecido, que é dentro dos 3 dias, né? Sim, mas a questão do recurso, né? Do recurso. Enquanto estiver tramitando o recurso, não precisa recolher a multa, fora o prazo. Não, você pode pedir efeito suspensivo, mas você não precisa recolher desde que não esteja fora do prazo. Entendeu? Não, mas se vencer a multa não tinha feito suspensivo, tem que recolher. Tem que recolher daí, sim. Só se der pedido suspensivo. Exatamente, né? Vamos supor que, então, vou tentar exemplificar. Vamos supor que no teu caso o juiz deu o prazo de 48 horas para você pagar a multa, né? Por propaganda antecipada, né? Você pode apresentar nas próximas 24 horas o recurso, pedindo, só que vai ser julgado na próxima sessão. Ou provavelmente você vai ter que, se for no terceiro dia, no último dia, você vai ter que apresentar já com paga, porque foi o dia do protocolo. E pede devolução daí? Pede devolução. Sim, pede devolução, né? Tem que ser devolvido. Por isso que muitas vezes o juiz dá um prazo um pouco maior dos 3 dias para pagar essa multa, para não acontecer isso, né? Para você pagar depois do eventual pode ser transitor em julgado, não há que se discutir mais a multa lá, se ela é certa ou indevida. Então, Tá. pagando no caso de não pagar essa multa, ele não paga essa multa. Se ele não pagar essa multa, Antecipada, né? Lá que vai de 5 a 25 mil, né? depende do caso, tá? Você quer saber se ele não pagar a multa? Se ele não pagar a multa, recorreu e não pagou a multa. Bom, ele vai começar a sofrer as sanções do juiz, né? Ele vai cobrar essa multa dele, vai ter as devidas representações no partido, né? Nessa multa ele pode até, inclusive, ter seu mandato, a sua candidatura cassada, né? Pode chegar a esse ponto, né? Pode chegar a isso. Mas em regra, né? Acho que até voltando à tua primeira pergunta, que eu anotei para não perder,
a questão do efeito suspensivo e devolutivo. A regra é que não há efeito suspensivo. A regra é que não há. Você tem que pedir cada caso. Eu já vi casos, existem casos onde foi dado o efeito suspensivo. Mas em regra não há efeito suspensivo, só se devolve a matéria para julgar. É só o devolutivo, certo? O devolutivo não tem que ser pago, então. Exatamente. Exatamente. Depois, né? Mas por isso que muitas vezes os juízes dão esses prazos, muitas vezes maior a 3 dias, que é justamente para isso, né? Ele poder recorrer, né? E sem pagar. Né? O juiz já dá essa abertura, certo? Essa questão do santinho, por exemplo, você vem uma representação dizendo que estava regular, vem uma ordem para recolher em 24 horas uma tiragem toda. Mas eu não tenho como fazer isso, porque já foi distribuído. Multa. Vai multar. Eu posso justificar que não foi uma falta do CNPJ, que recolhi uma parte para diminuir a multa, alguma coisa assim, não posso fazer nada. Você pode tentar, mas vai haver multa. Né? Se você chegar e o juiz sabe, pelo número de tiragem, pelo número de pessoas que atingiu, ele valora a multa por isso, porque varia de 5 a 25 mil reais, né? A cumprir a determinação dele é só uma pensão simples também dele. Isso. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Nessa questão do santinho é importante. Vamos dar um exemplo que o candidato acha prudente ele pagar a multa porque vai compensar. Teve um caso na eleição passada que tinha, eu acho que era o deputado Miqueleto e o deputado, acho que era o do PSC, não me recordo, acho que era o PP, era o Nelson Meira. O que aconteceu? Eles eram de coligações diferentes. Uma era da coligação do Beto, outra era da coligação dos Mar. Eles não podem ter material junto. O que eles fizeram? Só que eles chegaram à conclusão que conforme a cidade e a região, que um era deputado estadual, outro era deputado federal, conforme a região e a cidade, o santinho dos dois dava voto para eles. Então, o que eles falaram? Não, nós vamos pagar a multa, preferimos pagar a multa, porque isso vai dar tantos votos para a gente que compensa. Né? Então, eles assumiram o risco, né? E pagaram a multa. Né? Veio a multa, para eles compensou. Né? Eles racharam entre eles, pagaram a multa, só que eletivamente compensou muito essa atitude deles. Mas teve a multa para pagar. Né? Por isso que a estratégia, e muitas vezes não é o erro, por isso que o juiz tem que olhar com calma se esse erro não foi proposital para ter algum benefício, né, ali na frente. Tem respondido a tua pergunta? Tá bom. Na outra parte, eu posso pedir que seja majorada a multa? No caso, assim, essa multa é muito baixa. O efeito dela não. Porque a forma que ela vai atingir, né, seria, você pode argumentar, né, que um valor, pelo poder econômico do candidato, pelo poder econômico da coligação, esse valor, né, é insuficiente, ele vai reiterar as atitudes. Você pode fazer assim, se o juiz entender, com certeza ele vai aumentar o valor da multa, com certeza. E o representado pode pedir para diminuir. Tá, exatamente. E acontece muito isso. Mas é o que mais acontece. Esse é o que mais acontece. Ele assume que tem que pagar alguma coisa, mas não aquele valor. Mas é o que mais acontece. Até depois de ser condenado, né, ele vai ter que pagar. Ele vai discutir o valor. Isso acontece muito, é o mais comum. Né? Todos querem pagar só 5 mil. Né? Mas geralmente quando os juízes dão essas multas é superior a 15 mil. Que quando fazem com intenção bem eleitoreira mesmo. Sabe? Mais alguma questão a respeito processual, das próprias petições? Existe parcelamento para multa? Existem casos que o juiz defere sim, né, em 4, 5 vezes, conforme o partido é pequeno, conforme o candidato prova que foi um erro, há casos que o juiz defere sim o parcelamento da multa sim. Mas pode ser pedido sim, e há casos na jurisprudência que foi deferido sim o parcelamento das multas, em caso dos partidos pequenos, essa foi a fundamentação. Tem que ter quitação total de multas para se inscrever, né? Sim, com certeza, né? Mas nesse caso, se a multa acontecer durante a eleição, né? Ele tem o prazo dela. No caso, a primeira pergunta que eu fiz é a questão da multa da propaganda antecipada. Né? Ele foi multado por propaganda antecipada, por exemplo, vamos supor lá 10 mil. Certo. Né? Ele estava fazendo a campanha antes de ser candidato. Né? Então o juiz aplicou a multa, ele para se inscrever, ele vai ter que pagar essa multa. Vai ter que pagar essa multa. Ele conseguir, para não ter multa nenhuma, né? Vai ter que pagar esse valor de 10 mil. Mas na verdade ele vai continuar sendo candidato, tudo, ele vai poder recorrer, vai poder pagar essa multa até o final da campanha. Claro, ele vai poder ficar com essa multa. Depende do prazo, olha que o juiz vai dar um prazo, mas na teoria, né, ele não vai ter nenhum impedimento de ser candidato durante a campanha se não pagar, né? Até pode ter transitado no julgado, mas ele não vai, por exemplo, ser proibido de ser candidato porque ele não pagou essa multa ainda. Ele pode até o último dia, eventualmente, pagar, ou até
o prazo da prestação de conta eleitoral para quitar essa multa, que são 30 dias depois do pleito, né? Ele pode quitar e vai estar regular se arrebenta isso. No momento da inscrição, ele tem lá a certidão que ele tem que... E quitação eleitoral, exatamente, né? Por isso que isso é uma das funções da prestação de contas também, né? Garantir que as eventuais multas sejam quitadas com o direito eleitoral. Né? Sem dúvida, esse é um dos principais objetivos da lei, com certeza. Mais alguma dúvida? Prontos para peticionar? Bom, eu acho que eu consegui passar para vocês aqui, né, um panorama. Espero que vocês tenham conseguido enxergar onde que vocês vão atuar na campanha, onde vocês vão atuar com os candidatos. Eu acho que as petições são simples, diretas, mas é assim que vocês vão chegar para peticionar. São petições simples desse modelo que vocês vão conseguir fazer defesa dos candidatos de vocês e dos fatos que ocorrerem nas próximas eleições, né? E desejar a vocês, né, é um início de trabalho difícil, né? Não tem muitos clientes, né? Foi o que eu falei para vocês no começo. É difícil um candidato a vereador vir procurar vocês para fazer uma consultoria, né? Porque o valor que envolve uma consultoria dessa de qualidade, ele prefere gastar esses 5, 8, 10 mil em outra coisa na campanha. É muito mais interessante. Ele prefere não correr o risco, fazer algumas ponderações, né? Por isso que muitas vezes fica em cargo, né, das próprias coordenações e coligações. Mas a gente sabe que tem candidatos, né, que usam, né, a estrutura jurídica para poder conseguir o maior benefício possível, né? Eles usam a equipe de jurídica e marketing, né? Por exemplo, no caso numa pedido antecipado de eletivo, ele vai ver, nossa, esse veículo de comunicação aqui, mas vai me dar uma abertura, eu vou ganhar tantos mais votos, você com o pé na frente e compensa pagar multa, né? Então são as estratégias de campanha que vão dizer como é que a coordenação jurídica e o próprio candidato vai trabalhar, né? Professor, tem algum, quanto a recurso do TSE, né, tem algum detalhe importante que você pode mencionar? Bom, o mais importante... Realmente importante que é... Bom, para o TSE o mais importante é a questão de você olhar ali o cumprimento do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição, né? Até para você, é um requisito de disponibilidade. O tribunal aqui nem manda se não for daquelas questões, né? Então, das questões que você eventualmente for recorrer aqui do TRE, veja se as questões estão do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição elas se enquadram naquela situação, né? Para eventualmente você não né? Isso, né? Mas a maioria dos recursos que vão lá para o TSE, né, que são esses de cunho do TRE das majoritárias, a maioria vai porque há divergência de jurisprudência, né? O tribunal entende de uma forma, o tribunal daqui entende de outra. A maioria das regras. Esse entendimento divergente? Bastante. Bastante no eleitoral. Bastante. É curioso essa questão do regionalismo aqui no Brasil. Como a gente tem um país continental, né, muito grande, essa questão do entendimento lá no Nordeste, a gente vê assim a diferença é bem grande das decisões aqui do Sul, sabe? É bem grande a diferença. Você vê que o pensamento do juiz para um determinado fato igual é diferente, né? Essa questão do jornalismo acontece e essas jurisprudências você tem que usar elas para você poder chegar até o TSE. Né? Essa é a principal dica que eu tenho para ter dado dos recursos. Mas ele segue a mesma sistemática dos recursos, né, do TRE. Lógico, você vai ter que fundamentar os fatos, né, e com os argumentos jurídicos, mas principal, sempre que envolver mandato de segurança, habeas datas, habeas corpus e essas decisões diferentes, você vai poder recorrer ao TSE, sempre. Mas fidelidade partidária chega a Fidelidade partidária, deixa eu pensar. Fidelidade partidária pode chegar sim. Pode chegar. Né? Porque tem que ver se os fatos que envolveram essa questão da fidelidade partidária, quais que envolveram ele. Lógico que você não pode produzir prova depois do TRE, né? Nas outras instâncias, né? Mas pode chegar lá sim. Pode chegar porque se for a discussão da fidelidade partidária para perder um cargo, né? Um cargo político, né? Com certeza vai chegar. Incluindo o teu material que você vai mandar para nós, pelo menos um recurso por TRE. Posso separar sim, posso separar, sem dúvida. É o que eu falei, acho que essas duas petições vocês conseguem, né? Para o que for aqui de eleição municipal, vocês conseguem fazer o que for preciso, né? E, sem dúvida, eu tenho alguns modelos lá, vou separar algum modelo de recurso para o TRE, né? Mas vocês vão ver que, né, é o mesmo padrão, né? É só direcionar, né, ao tribunal. Quando a gente chega no tribunal, lógico, né? Devemos citar a resolução, né? Citar, né, a própria lei eleitoral e principalmente os julgados que a gente pode colher dos outros tribunais e do próprio Supremo, né, do Superior Tribunal Eleitoral. Mas é assim, mas eu mando sem dúvida para vocês um modelinho junto, sim. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal?